Oi, tudo certo? Vamos falar um pouco sobre as aulas de zoologia desse semestre. O grupo é composto por Ailin Gomes Tertuliano, Ana Carolina Cordeiro, Ana Paula Alves e Ana Paula Milani. O filo Equinodermata compreende animais estritamente marinhos, como estrelas do mar, pepinos do mar e ouriços. A importância ecológica desse filo é que eles servem de alimento para outros animais. Suas principais características são celomados, não segmentados, triblásticos, deuterostômios e com ovos oligolestos. A principal vantagem evolutiva é que o celoma permitiu o surgimento do sistema ambulacrário, que possui diversas funções. As classes do filo são Asteroidea, Ophiuroidea, Equinoidea, Holoturoidea e Quinoidea, e eles compreendem um clado monofilético. No geral, os peixes são classificados em Ciclostomata, Chondrichthyes e Osteichthyes, também conhecidos como agnata, peixes cartilaginosos e peixes ósseos. A ordem Perciformes é a maior ordem que há de vertebrados. Eles possuem a coluna vertebral como novidade evolutiva e também são parafiléticos. O ciclostomata é um grupo sem a mandíbula articulada, no qual reúne o grupo primitivo dos ostracodermos e o grupo das lampreys e feiticeiras como representantes atuais. As feiticeiras são necrófagos, apresentam até 15 fendas branquiais e só têm a nadadeira caudal. As lampreias são parasitas, apresentam até 7 fendas branquiais e possuem nadadeira caudal e mediana. Uma observação é que quanto mais fendas branquiais, mais o animal é considerado primitivo. Isso porque, conforme a evolução, as fendas branquiais se especializam e modificam em peças bucais. Os condrictes reúnem o grupo primitivo dos placodermos e o grupo dos tubarões, raias e quimeras como representantes atuais. Os placodermos são bem importantes porque a articulação da mandíbula surgiu nesse grupo. Os tubarões apresentam de 5 a 7 fendas branquiais em cada lado do corpo, são roliços e têm a separação do corpo com as nadadeiras peitorais. As raias apresentam 5 fendas branquiais na região ventral, são achatados dorsoventralmente e não têm a separação do corpo com as nadadeiras peitorais. As quimeras apresentam só uma fenda branquial em cada lado do corpo e têm na cabeça uma estrutura chamada clasper. Uma observação é que a localização das fendas branquiais é uma das características que difere os tubarões das raias. Os osteichthyes são divididos em dois subgrupos. Os Sarcopteridae, que apresentam nadadeiras musculares, deram origem a todos os tetrápodes terrestres, são os peixes pulmonados, que apresentam trato digestivo com expansões que se parecem com um pulmão, onde realiza a troca gasosa, e possuem poucos representantes no mundo, com a piramboia no Brasil e o selacanto na África, e o grupo dos Actinopteridae, que possuem muitos representantes, e reúnem tanto peixes de água doce como de água salgada. Apresentam nadadeiras raiadas, que é uma das características que os diferenciam dos demais peixes, e este grupo apresenta o opérculo como novidade evolutiva, que é uma estrutura óssea que protege as fendas branquiais. Na anatomia e órgãos sensoriais dos peixes, a visão apresenta uma córnea e um cristalino redondo e rígido que suportam altas pressões e possui uma membrana no globo ocular chamada tapete brilhante, que reflete a luz que entra nos olhos e melhora a visão do animal em condições de baixa luminosidade. A olfação tem função única de percepção de cheiro, com um orifício para entrada de água e outro para saída, e quanto maior o tubo de olfação, maior a percepção do cheiro. E os otólitos, também conhecidos como pedrinhas nos ouvidos, só ocorrem em peixes ósseos e ela dá a sensibilidade de orientação de movimento, sensibilizando as partes da câmara que elas estão inseridas. São dois canais semicirculares na qual possuem 3 câmaras, com um otólito em cada, e os otólitos podem ser usados para indicar a idade do peixe. A linha lateral é um conjunto de células especializadas chamada neuromastos, com função de percepção de movimento. Os neuromastos são estruturas que, ao serem movimentadas, transformam o movimento mecânico em estímulos nervosos. Ela também é chamada de mecanorreceptor e percebe as vibrações da água. A ampola de Lorenzini ocorre nos tubarões. São constituídos por poros com muco e proteínas que estão em toda a extensão da cabeça. Essas proteínas se deformam e sensibilizam as células que revestem o poro, no qual estão ligadas ao sistema nervoso. Ela é perceptora de eletricidade, como por exemplo os batimentos cardíacos de outros peixes. A vesícula natatória é um órgão hidrostático, que infla por gases para que o peixe flutue e depois desinfla. Em algumas espécies, ela não está ligada ao tubo digestivo. Chamamos então de fisoclistos. E quando está ligada, os peixes são do tipo fisóstomos. Aparelho de Eber é o nome dado à modificação dos 4 primeiros ossos da coluna vertebral do peixe, que transmitem as vibrações da vesícula gasosa para o ouvido do peixe. Seu sistema circulatório é fechado e simples, com hemácias ovais e nucleadas. O coração é forte e pequeno, que fica perto das brânquias com 2 cavidades por onde circula apenas sangue venoso. A respiração é por meio das brânquias, através dos arcos branquiais, que têm os filamentos branquiais, onde cada um desses filamentos tem subdivisões que aumentam a área de absorção de oxigênio. Agora vamos falar um pouquinho da classe dos condrictes,
que compreendem a subclasse dos Holocefali, que são as quimeras, e a subclasse Elamosbranchi, que ainda compreende as subdivisões Batoida, que são as raias, e dos Selaques. Suas principais características é que eles são animais super flexíveis, só nadam para frente, são estrategistas e a coluna vertebral vai quase até o final da cauda. Eles apresentam membrana nictitante, que protege o olho contra impactos, além de escamas placoide, que ajudam na hidrodinâmica do peixe, e o clasper, que é o órgão copulador do macho. Ainda apresentam fecundação interna, reprodução sexuada e são ovíparos. Possuem grande importância ecológica por serem animais de topo de cadeia e estarem relacionados com o efeito cascata, além de formar barreiras ecológicas. Vou falar de algumas ordens do grupo Osteites. Essa é a ordem Osteoglossiformes. Eles formam a classe com maior diversidade de espécies dentro de vertebrados. Esses peixes possuem língua óssea coberta por dentes bem desenvolvidos. Tem a presença de nadadeiras anal e dorsal, geralmente alongadas. Alguns exemplos dessa ordem podemos citar o anã e pirarucu, como vê na imagem aí. Esta é a ordem Elopiformes. Os elopiformes vivem em habitats marinhos e de água salobra. Alguns exemplos desta ordem são ladyfishes e tarpos. São predadores típicos das águas costeiras, alimentando-se principalmente de outros peixes. Os tarpons crescem em comprimentos adultos até 2 metros, como vê na imagem aí. Em albuliformes, o corpo é moderadamente delgado. Um exemplo desta ordem é a espécie Bonifiche, que tem corpo alongado em forma de torpedo com escamas prateadas. O focinho tem uma aparência bastante pontiaguda e a barbatana superior ou dorsal tem uma forma triangular, semelhante à de um tubarão. A ordem Clupeiformes é composta por 5 famílias e aproximadamente 364 espécies. As características comuns da ordem são o corpo alongado e fino, intestino reto e estriado. Um exemplo desta ordem é o arenque. A ordem Carassiformes é um dos maiores grupos de peixes de água doce. Engloba os peixes com o corpo coberto por escamas cicloides e com as nadadeiras pélvicas em posição abdominal. Uns exemplos de Carassiformes podemos citar traíras, o pacu, o lambari, piranha e tambaqui. Na imagem aí temos pacu e lambari. A reprodução pode ser um indicador da qualidade ambiental. E caso o ambiente não esteja saudável, o peixe não irá se reproduzir ou terá muita dificuldade para tal ato. Há uma relação direta entre o tipo de ambiente e o tipo de reprodução das espécies. Assim, o ambiente determina se a reprodução das espécies será K-estrategistas ou R-estrategistas, sendo que ambientes instáveis são habitados por peixes R-estrategistas, pois a sua alta fecundidade e ciclo curto de vida permitem uma vantagem adaptativa sobre ele. Espécies R-estrategistas apresentam baixa longevidade e maturidade, possuem alta fecundidade e ausência de cuidado parental, enquanto o ambiente estável permite o aparecimento de espécies maiores, juntamente com a presença de cuidado parental. Espécies K-estrategistas apresentam uma maior maturidade e longevidade, possuem baixa fecundidade, porém contam com uma alta taxa de sobrevivência. Existem variáveis importantes para o estudo da reprodução de peixes, como, por exemplo, o local de desova, época de desova, o comprimento da primeira maturação, a fecundidade, o sex ratio, que é a proporção de machos para as fêmeas, e o potencial reprodutivo. Existem também 3 tipos de desova, que é a total, onde o peixe só desova uma vez na vida, tem a única por temporada, onde vários lotes ovacitários são produzidos durante a vida, mas apenas um é liberado por temporada, e também a múltipla ou parcelada, que são 2 ou mais lotes ovacitários que são eliminados por temporada. Há algumas maneiras de definir o sexo. Temos o gonocorismo, onde os animais possuem sexos separados, podendo ter um desenvolvimento direto e diferenciado das gônadas em fêmeas e machos, que é o ovário e o testículo. Pode haver também o desenvolvimento indiferenciado das gônadas, onde não dá para saber, em primeiro momento, se é macho ou fêmea. No caso da unissexualidade, há 2 processos, a ginogênese e a hibridogênese. Na ginogênese, toda a população é composta por fêmeas, em que o óvulo é estimulado por espermatozoides de uma espécie próxima, mas não da mesma espécie, e não ocorre fusão de gametas, gerando assim mais fêmeas.
Já a hibridogênese, toda a população também é constituída por fêmeas, e o óvulo é estimulado por espermatozoides de uma espécie próxima. Porém, ocorre a fusão de gametas e o que o torna híbrido, só que apenas o genoma feminino é transmitido. No caso do hermafroditismo, pode ocorrer de forma estrutural e funcional, podendo ter as gônadas femininas e masculinas no mesmo organismo. Se for síncrono, as duas gônadas podem funcionar ao mesmo tempo. Agora, se for assíncrono, as gônadas femininas funcionam e se desenvolvem primeiro que as masculinas, ou o organismo pode nascer como macho e depois se tornar fêmea. É curioso citar as formações dos haréns por algumas espécies de peixes e a agregação reprodutiva, onde machos e fêmeas se reúnem em determinada época do ano para se reproduzirem. É interessante citar as escalas de maturação gonadal da fêmea, em que a gônada pode estar imatura, em maturação, madura, hidratada, semi-esgotada ou em repouso, sabendo que a gônada imatura e em repouso possui estoques de reserva. Em relação ao período reprodutivo, é mostrada as frequências de ocorrências para saber quanto das gônadas estão em maturação, em repouso, maduras ou em recuperação. Há também a inferência, mostrando a ocorrência do cuidado parental, indicando períodos reprodutivos. O índice gonadossomático é um cálculo que ajuda a interpretar o período reprodutivo. E quanto maior o peso da gônada, maior é esse índice. Existem também os índices gonadal e o índice hepático somático. Em relação à fecundidade, pode fazer sua estimativa através de subamostragem de gônada ou por outros métodos. A fecundidade pode ser absoluta, que diz o quanto a população está aumentando em uma área, ou relativa, em que a fecundidade é estimada de maneira indireta e mais rápida. Esperamos que tenham gostado dessa breve revisão sobre as aulas de zoologia. Obrigada pela atenção.